Olá, gente querida, graça e paz, Pastor Rafael aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a marca da besta, um assunto complexo, bastante curioso e debatido por muitos cristãos e teólogos no nosso tempo. A interpretação e o significado da marca da besta tem sido objeto de muitas especulações e debate ao longo da história. Algumas interpretações religiosas sugerem que esta marca representaria a submissão ao poder maligno ou a uma autoridade opressiva. Outras interpretações mais contemporâneas relacionam a marca da besta a tecnologias de identificação como chips implantáveis, transhumanismo e temem que essas tecnologias possam ser usadas para o controle ou vigilância em massa. Na verdade, aqui o número 666 é mencionado como o número da besta. Há muitas teorias e interpretações sobre o assunto, sem ter marcado na mão ou na testa o nome da besta ou o número. Apocalipse 13, 16 a 18 diz: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Queridos, ao analisar textos do Antigo Testamento, como Daniel 7:25, que fala sobre o poder da besta em mudar tempos e leis, e Isaías 10, 5 a 7, que menciona a opressão do inimigo, podemos perceber a coerência entre as profecias do Antigo Testamento e a descrição da marca da besta do Apocalipse. Essas passagens nos alertam sobre um sistema autoritário e opressor no futuro, que exigirá uma marca para participar plenamente da sociedade. Olhando um pouco mais para o assunto, no Antigo Testamento, encontramos paralelos interessantes com a marca da besta. Por exemplo, em Deuteronômio 6:8, Deus instrui os israelitas a colocarem suas palavras como sinal nas vossas mãos. Diz o texto: e serão por testeiras entre os vossos olhos. Essa passagem ressalta a importância de internalizar os mandamentos divinos. Mas também pode nos levar a questionar se há uma conexão simbólica ou não com a marca mencionada no livro de Apocalipse. Além disso, podemos considerar o relato do livro de Daniel, capítulo 3, que fala da imagem da besta e da adoração forçada a ela. Aqui vemos uma correlação com a marca, pois a recusa em adorar a imagem resultaria em consequências severas. Esses exemplos bíblicos que eu acabei de dar para vocês destacam a possibilidade de um sistema de adoração e controle no contexto da marca da besta. Mas poderíamos aqui perguntar: por que o número 666? A verdade é que na Bíblia o número 7 está associado à perfeição. E o número 6, portanto, estaria perto de alcançar o 7, o que poderá ser um símbolo da humanidade caída. O número 666 poderá indicar, então, o desejo de ser igual a Deus, mas nunca irá conseguir. Alguns teólogos traduzem o 666 como o acúmulo da maldade que busca imitar a Deus, falsificando os mandamentos na busca de atrair seguidores para si. Portanto, a intenção da besta é de ser como Deus, desejando assumir o lugar do Criador, traçando os seus caminhos longe da direção de Deus. Eu, particularmente, acredito que a marca será a falsificação dos mandamentos do Senhor, pois em Apocalipse 12:17 diz o texto: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lembre-se que esta passagem está no contexto entre Apocalipse 12 e 14. E no meio está o capítulo 13, onde o dragão é descrito como o próprio diabo e a mulher, Israel, ou o povo de Deus. É interessante que o texto diz aqui que o dragão vai se irar contra a mulher e os seus descendentes, ou seja, a igreja, contra aqueles que guardam os seus mandamentos. Agora veja o capítulo 14, versículo 12, o que diz: aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, se o diabo se irá contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, logo, aqueles que se recusarão serão exatamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Logo, podemos entender que a marca da besta será a falsificação dos mandamentos do Senhor. Uma vez que 666 nunca conseguirá ser o número da perfeição, o número 7. Ele tentará falsificar tudo aquilo que vem de Deus. Aliás, o diabo faz isso desde o início, né? Fez isso no Jardim do Éden com o primeiro casal e os levou a desobedecer a Deus, ao grande mandamento do Senhor: não comerás. Uma outra questão a ser discutida aqui é quem seria o 666. No tempo em que o livro de Apocalipse foi escrito, havia muitos jogos de palavras que associavam números a letras do alfabeto, criando enigmas. É o que chamamos na teologia de gematria, que é quando os números são associados às letras. 666 poderá ser um desses enigmas que os primeiros leitores poderiam decifrar. Apocalipse 13:18, como lemos aqui, diz que é possível calcular o número de alguma forma. No decorrer da história, os nomes de vários imperadores romanos foram sugeridos como sendo a solução para o enigma do 666, porque os romanos deviam adorar seus imperadores. Também já foram sugeridos os nomes de muitas figuras históricas, normalmente pessoas que se achavam deuses. Alguns exemplos aqui incluem Caim, oriundo da semente da serpente, e possuía um sinal, conforme Gênesis 4:15 e 1 João 3:12. O outro seria Nimrod, líder dos povos que se rebelaram contra Deus, construtor da Torre de Babel, Gênesis 10, de 8 a 11. Também chegaram a pensar que poderia ser Nabucodonosor, rei da Babilônia, que exigia adoração e exterminou milhões de pessoas, conforme Daniel 3, 1 ao 23. Antíoco Epifânio também já foi questionado se ele não seria o anticristo. O rei grego é frequentemente associado à característica do anticristo. Ele perseguiu os judeus e profanou o templo em Jerusalém, estabelecendo algo semelhante a uma abominação desoladora, conforme Daniel 11:31. No primeiro século também pensaram sobre os imperadores romanos. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre um homem da iniquidade, que se exalta acima de tudo que é divino. Alguns estudiosos veem essa figura como uma referência aos imperadores romanos, que reivindicavam divindade e exigiam adoração. Já pensaram sobre Judas Iscariotes e também Nero, César. Este aqui é um dos mais importantes, pois ele viveu anos antes do apóstolo João receber a visão. Nero foi um imperador romano, conhecido por sua perseguição aos cristãos em seu reinado tirânico, sua personalidade autocrática, seu envolvimento em rituais pagãos e sua crueldade levaram muitos a associá-lo à figura da besta. Alguns estudiosos sugerem até que o nome de Nero tem relação direta com o número 666. Em Apocalipse 13:18, nós podemos ver uma referência exclusiva a Nero, pois quando seu nome é transliterado para o hebraico, equivale a 666, mas isso não se sustenta. Adolf Hitler é um outro nome cogitado. Hitler foi líder do regime nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e foi responsável por atrocidades e genocídios em massa. Sua busca pelo poder absoluto e sua ideologia de superioridade racial são consideradas por alguns como características semelhantes à besta. A verdade é que há várias especulações, e uma delas, trazida pelos adventistas do sétimo dia, busca reforçar que o 666 é parte de uma série de medidas totalitárias, dentre elas a obrigação de adorar a Deus somente no domingo. Essa tese é conhecida como o decreto dominical. O decreto dominical não é o 666. O que a gente precisa esclarecer é que o decreto dominical pregado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia não se sustenta, pois Jesus não veio abolir a lei, mas aperfeiçoá-la. O dia do descanso, ou o Shabat, se cumpre plenamente em Cristo, conforme Mateus 5,17. Aquilo que era sombra se torna plenamente manifesto nele, conforme Colossenses 2,17 e Hebreus 10:1.
A verdade é que a adoração aos domingos não foi uma imposição papal, mas um costume adquirido no decorrer dos anos, pois os próprios apóstolos compartilhavam o pão no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, conforme Atos 20, versículo 7. O principal elemento da marca da besta, queridos, é a adoração e a lealdade à besta, não a observância de um dia específico. A marca é um símbolo da negação de Deus e da submissão ao poder do anticristo. A ênfase está na questão espiritual e na rejeição a Deus, não na escolha de um dia de adoração. Portanto, essa teoria dos adventistas do sétimo dia cai por terra, pois não se sustenta biblicamente. A verdade é que o 666 será parte de um sistema financeiro, religioso, tecnológico, biológico, pois vai estar conectado ao corpo do homem, e ideológico. Estão acontecendo muitas coisas, meus irmãos. A tecnologia cada dia mais avança no mundo. Transhumanismo, seres humanos hackeáveis, dinheiro digital centralizado, sistema de crédito social e religião global, alimento controlado e etc. Tudo isso é como um quebra-cabeça que está sendo montado para a ascensão do anticristo. Cabe a nós, como cristãos, a estarmos antenados ao que está acontecendo em nosso país e no mundo, para que não sejamos pegos de surpresa. Vigie e orem, pois o dia está próximo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe para que mais pessoas possam obter o conhecimento verdadeiro da palavra. Comente aqui qual a sua dúvida, qual a sua opinião sobre o assunto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.